Começando mais um Gira NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Gostaram do que vocês viram na primeira rodada desses playoffs? Bem, espero que sim. No início do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Qualquer interação já é muito importante para o YouTube entender que o vídeo está sendo interessante e compartilhar com mais pessoas, para que dessa maneira mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo, beleza? Bem, pessoal, vamos então fazer hoje o seguinte, vamos fazer um resumão do que aconteceu nesse sábado e nesse domingo. Tá bom? Nessa primeira rodada eu tive que postar, né, vídeos de análises de todas as partidas. Tive, né, como se não fosse obrigado, né, fiz ali os vidinhos, né, muito obrigado a todo mundo que curtiu, todo mundo que, comentou ali, etc. Se você não viu, dê uma olhada. E agora vamos trazer os resultados. O que aconteceu nessa primeira rodada da NBA, essa primeira rodada de playoffs, tá? Seu time, ele te surpreendeu positivamente? Te surpreendeu negativamente? Na minha opinião, houveram duas surpresas aqui de início nessa primeira rodada. Vamos verificá-las então. Bem, vamos lá então, começando em ordem, tá bom? Por ordem de jogo. Então vamos lá. Vamos começar então por ordem de jogo, né? Conforme os jogos eles foram acontecendo, vou trazer aqui pra vocês. O primeiro jogo, Indiana Pacers contra Milwaukee Bucks. Bem, aqui aconteceu uma coisa que a gente já tinha trazido no vídeo de análise entre as duas equipes. Cara, o Milwaukee Bucks obviamente iria usar e abusar do Giannis Antetokounmpo, e isso aconteceu. O Giannis Antetokounmpo com 36 pontos. Para você ter uma noção, o segundo jogador que mais pontuou da equipe do Milwaukee Bucks foi o AJ Green com 15. Então assim, cara, tava meio que óbvio que o jogo ofensivo ia passar na mão do Giannis. Aí você pega o Indiana Pacers, tinha uma equipe um pouquinho mais redonda, uma melhor campanha, sem contar que, sem uma marcação ali de perímetro, na minha opinião, o Tyrese Haliburton ia ser, vamos dizer assim, o principal destaque ofensivo. Não foi. Entretanto, que nem eu mencionei, com um perímetro não tão bem marcado, a equipe do Indiana Pacers usou e abusou disso, tanto que nós tivemos o Pascal Siakam com 3 de 5, dos 3 pontos, e o Miles Turner com 4 de 6 da linha dos 3 pontos. Então assim, você tem um perímetro mais fraco, então a equipe adversária muito provavelmente vai usar e abusar disso. No final das contas, o Milwaukee Bucks ele precisa ter uma outra estratégia que não usar somente o Giannis Antetokounmpo. É dito pelo Chancharania que o Damian Lillard vai voltar. Foi dito por ele que o Damian Lillard vai voltar nessa próxima partida. Só que assim, ó, na minha humilde visão, tá, pessoal? Eu acho que isso não vai conseguir resolver todos os problemas. E o porquê? Porque é o seguinte, o Damian Lillard tá parado há um mês, basicamente. Mano, que bom que ele vai voltar e etc. O problema é, se a gente que não é atleta profissional ficar um mês sem fazer alguma coisa, você já perde um pouco a prática até retornar ali o ritmo, cara, demora um pouquinho. Imagina pra um atleta de alto nível, que nem é o Damian Lillard, tá um mês parado, então imagina, ele vai voltar. Cara, ele não vai voltar com minutagem total, ele não vai pegar assim no primeiro jogo já jogar 40 minutos. Você tá entendendo? Ele vai voltar um pouquinho enferrujado, tem que recalibrar, etc. Então assim, ó, cara, o Damian Lillard voltar, mano, ponto positivíssimo, não tem como. É óbvio que é uma melhora pra equipe do Milwaukee Bucks. Entretanto, na minha visão, não muda o prospecto que nem eu tinha feito. Na minha opinião, ainda o Indiana Pacers é favorito e vai passar nessa série. É a minha humilde visão, além do mais, que nem eu mencionei. Cara, por mais que o Damian Lillard seja um puta jogador, lesionado, voltando agora, acho que não vai fazer com que isso mude. Vai fazer com que o time fique mais competitivo, é mais uma arma ofensiva. Entretanto, voltando de lesão, cara, não acho que vai mudar muito esse prospecto que eu tinha feito. E destaque negativo para Kyle Kuzma, que ficou 22 minutos em quadra e, cara, ele conseguiu zerar tudo. Ele não fez nenhum ponto, nenhuma assistência, nenhum rebote, nenhuma roubada de bola, nada. Zero em tudo. Parabéns pro Kyle Kuzma que viu o jogo do melhor lugar da quadra. Segunda partida em ordem, Los Angeles Clippers 110, Denver Nuggets 112. Cara, jogaço de ambas as partidas, que nem eu mencionei, uma das séries mais equilibradas desses playoffs. E aqui demonstra que vai realmente ser, na minha opinião, do início ao fim. Bem, jogo do Clippers, ótimo.
A equipe do Denver consegue se adaptar ao sistema que o Clippers tinha colocado, tanto que o Clippers ele lidera a partida durante um certo tempo. A equipe do Denver foi lá, conseguiu se recuperar, se reajustar e conseguiu virar esse jogo ali na prorrogação. Jogaço 112-110. Destaque pro grande trio Los Angeles Clippers, que não sempre menciono, Harden com 32 pontos e 11 assistências, Kawhi com 22 pontos e Ivica Zubac com 21 pontos e 13 rebotes. Cara, esse trio tá jogando muita bola. E aí, para a equipe do Denver, todos os titulares deles passaram de 10 pontos, o que é ótimo. Destaque principal para Jokic com 29 pontos e 12 assistências. E Aaron Gordon com 25 pontos, Jamal Murray com 21. Na minha opinião, o Los Angeles Clippers ainda pode passar, mas vai ser difícil, que nem eu tinha mencionado. A minha opinião, ela ainda continua, sabe? Pô, Los Angeles Clippers tem total condição de passar. Entretanto, o Denver Nuggets vai vender caro essa passagem deles para a próxima fase dos playoffs. Detroit Pistons 112, New York Knicks 123. Aqui, o esperado, que nem a gente também tinha falado. Cara, Detroit Pistons foi lá, jogou com vontade, sabe, determinação, que nem a gente falou que são os principais pontos dessa equipe do Detroit Pistons, uma equipe muito aguerrida e o Cade Cunningham que joga muita bola. Entretanto, tem aquela situação que nem a gente tinha mencionado também. O New York Knicks ele tem um teto técnico mais elevado. E no final das contas isso vai ser o diferencial. Claro, a partida ela foi bem disputada até basicamente o último quarto, o que foi muito bacana. Entretanto, o Jalen Brunson foi lá e ajudou a comandar a virada do New York Knicks em cima do Detroit Pistons. Vitória 1-0 para o New York Knicks agora. Destaques para o Cade Cunningham com 21 pontos e Jalen Brunson com 34 pontos. Minnesota Timberwolves 117, Los Angeles Lakers 95. Aqui, uma das surpresas que eu tinha mencionado para vocês, pessoal. Cara, literalmente, o Minnesota Timberwolves ganhar, pô, ok, a gente acreditava que o Los Angeles Lakers não vai varrer o Minnesota. Isso é um ponto. Entretanto, o Los Angeles Lakers em casa, completo, com Austin Reeves, LeBron James, Luka Doncic, Rui Hachimura e o caramba, conseguiu perder por 22 pontos para uma equipe, na minha opinião, e aqui as aspas, tá? Não num termo pejorativo, mas assim numa questão técnica que é visível, uma equipe limitada que é o Timberwolves. Não tô falando que é uma equipe fraca, mas assim, se você for ver pelo nível técnico dos titulares, vamos dizer assim, titular por titular, vamos falar assim, o quinteto titular do Los Angeles Lakers contra o quinteto titular do Minnesota Timberwolves, pô, quem que você vai preferir? Anthony Edwards ou Luka Doncic? Mesmo Anthony Edwards jogando muita bola. Pô, Luka Doncic é mais jogador. LeBron James ou Julius Randle, por exemplo? Pô, Julius Randle é menos jogador que o LeBron James. Sabe? Austin Reeves, sabe? Você tá entendendo? O único talvez que a gente falaria assim, pô, hoje conseguiria auxiliar mais o Los Angeles Lakers é o Rudy Gobert. Rudy Gobert ali realmente teria um auxílio maior ali no Los Angeles Lakers, que não tem center, né, vamos falar assim, mas ainda assim, o Rudy Gobert é um grande defensor, isso é inegável. Entretanto, ofensivamente, cara, é um center limitadíssimo. Você tá entendendo? É quase como se o Minnesota Timberwolves jogasse com -1 no ataque. Tanto que nessa partida ele acabou com 2 pontos somente. Você tá entendendo? Então não é um cara que você tem que se preocupar ofensivamente. E ainda assim a equipe do Los Angeles Lakers conseguiu perder por 22 pontos de diferença. É muita coisa, não é que o jogo foi acirrado, sabe? Tipo, pô, perdeu por uma cesta, um detalhe. Cara, 22 pontos é muita coisa, cara. É muita coisa. Pra vocês terem uma noção, o Lakers ele perde a liderança no início do segundo quarto e nunca mais conseguiu alcançar o Minnesota Timberwolves. Claro, Minnesota Timberwolves jogou muita bola, jogou basicamente assim, cara, o jogo perfeito dos caras, 21 bolas de 42, acertou 50% do perímetro, cara. Se eu não me engano, foi o recorde da franquia, né, nesse quesito, 21 bolas de 3 do perímetro nos playoffs. Assim, se jogar desse jeito até o final, porra, periga ser campeão, Minnesota. É o que eu acredito que não vai acontecer. Entretanto, sabe, essas questões assim, Jane McDaniels com 25 pontos, Anthony Edwards com 22, Luka Doncic com 37, mas aí, mano, não foi o suficiente para auxiliar. E aquela questão também que a gente tem que levantar um ponto, que eu esqueci de levantar na análise das duas equipes. Aqui começou a ser destacado uma deficiência da equipe do Los Angeles Lakers, que é o Luka Doncic não saber defender. Que eu tinha esquecido desse detalhe, tá? Que é um ponto exatamente claro, que eu até vi, se eu não me engano, em rede social. Teve um ex-jogador que eu não lembro o nome, ele falou assim, cara, agora nos playoffs a gente vai começar a ter um problema, porque não vai ter como o Los Angeles Lakers ficar escondendo o Luka Doncic mais, defensivamente.
Porque vai pegar umas equipes muito embaçadas, tá ligado? E jogar já contra o Anthony Edwards, e o Anthony Edwards fazendo 22 pontos, mano. Tudo bem, o Luka fez 37. Mas assim, defensivamente a equipe do Los Angeles Lakers tá bem perdida. E obviamente, se qualquer time que o Luka Doncic for e o time perder por muita pontuação, vão colocar na costa do Luka qualquer coisa, mano. Isso é claro. Desde o Dallas Mavericks a gente já tá vendo essa questão, eu tenho falado aqui, mas é um real problema. Então assim, vamos ver o que o Los Angeles Lakers vai fazer, tá entendendo? Então assim, Los Angeles Lakers, abre o olho, cara. Abre o olho mesmo, assim, porque perdeu e perdeu com vontade. Esse é o ponto. A forma que perdeu, não é ter perdido a partida. Se perdesse a partida, sabe, pô, numa última cesta, os caras foram lá, achou uma cesta de 3, é um bagulho. Mas assim, perder por 22 pontos em casa, com o time completo, não tem desculpa. Vamos começar então as partidas do domingo. Memphis Grizzlies 80, Oklahoma City Thunder 131. Aqui, que nem eu tinha mencionado pra vocês, cara, o Oklahoma City Thunder é muito mais típico que o Memphis Grizzlies, não tem como. Melhor campanha do Oeste, etc. Entretanto, o Oklahoma City Thunder vencer o Memphis não é surpresa. O que foi surpreendente foi a diferença de pontos, 51 pontos de diferença. Isso que é o que chama a atenção, porque se você for pegar a equipe do Memphis Grizzlies, pelo menos o quinteto titular ali, pô, é um quinteto titular bom, cara. Tem boas peças, pô, Jamoran é um bom jogador, o Desmond Bane é um bom jogador, o Zach Edey, ok, ele não é, nossa, o melhor center que tem, mas é um baita reboteiro, sabe? Ajuda bastante a equipe. Sem contar o Jaren Jackson Jr., que também é um cara que é muito forte ali dentro do garrafão, consegue pontuar, tem uma bola de 3 ali de vez em quando. Mas, cara, parece que teve um apagão da equipe de Memphis que não conseguiu jogar nada, cara. Nada. 51 pontos de diferença. Foi um massacre, foi um passeio, literalmente. E pra vocês terem uma noção, cara, de como isso foi conquistado, na metade do terceiro quarto, do terceiro quarto, a equipe já do Memphis e do Oklahoma City Thunder já colocaram as reservas pra jogar. Entendeu? E essa diferença continuou. Continua ali nos seus 50 pontos de diferença, cara. É muita coisa. É muita coisa. Pra você ter uma noção, a equipe do Memphis, quando chegou aos 50 pontos, a equipe do Oklahoma já tava chegando no ponto número 100, tá ligado? Assim, pra você ter uma noção, fez o dobro no mesmo período de tempo. Isso que é um bagulho muito maluco, sabe? Então, assim, e o que surpreende, que nem eu mencionei nessa derrota também, é que a gente viu aqui, fez análise, e estatisticamente não era uma equipe ruim, a equipe do Memphis Grizzlies, tá ligado? Pô, tem ótimas estatísticas, principalmente ofensivas. Você tá entendendo? E não conseguiu converter nada deu certo. Agora, assim, que o Oklahoma City Thunder vai passar, é claro, mas será que vai ser dessa maneira, assim, tipo, humilhante? O próximo jogo é Oklahoma. Você acha que a molecada lá de Oklahoma vai tirar o pé nesse próximo jogo? Vai vir com o pé lá embaixo, vai querer meter 130, 140 de novo. Se tivesse os titulares aqui até o final, mano, era pra mais de 150 pontos, velho. Destaques para todos os titulares do Oklahoma City Thunder que fizeram mais de 10 pontos, enquanto para o lado de Memphis, somente o Jamoran fez mais de 10 pontos entre os titulares, pra você ter uma noção. E então, assim, e outro destaque negativo é que o Memphis acertou somente 6 de 34 do perímetro, pra você ter uma noção. Jogou muito mal a equipe de Memphis. Eu acho que vai ter uma melhora numa segunda partida. Eu acho que foi, assim, uma partida ruim. Claro, mesmo que os caras joguem muito, não acho que eles vão vencer. Mas, assim, eu acho que, pô, 50 pontos de diferença, acho que não vai acontecer de novo nessa série aqui. Orlando Magic 86, Boston Celtics 101. Aqui deu a lógica, que nem a gente falou, pô. Orlando Magic, um time aí, melhor defesa da NBA, ponto, sabe? Entretanto, pegou o Boston Celtics, mano. E aí não tem como, assim, pô, pra um time aí bater de pau a pau com o Boston Celtics hoje tá bem difícil. E assim, foi um jogo bem bacana, mesmo terminando aqui com seus 25 pontos de diferença. Ok, bastante coisa. Entretanto, quando acabou o segundo quarto, a equipe do Orlando tava liderando a partida. Pô, jogão, vamos falar a verdade. Orlando Magic, na maior parte do tempo, ali enquanto tava pau a pau, primeiro, segundo, quarto, até metade ali do terceiro, tava conseguindo impor um sistema defensivo bom, tava limitando a equipe do Boston Celtics, jogou muito bem, cara. Jogou muito bem a equipe do Orlando Magic. E, infelizmente, tem essa questão, cara. Pô, pegar o Boston Celtics é cruel hoje, mano. É uma equipe extremamente capacitada defensivamente, extremamente capacitada ofensivamente, tem ótimas peças no time titular e no time reserva. Então, assim, por mais que você consiga segurar a equipe deles 2/4, às vezes até 3/4 do jogo, ainda assim
é perigoso o suficiente você perder ali no final, porque é uma equipe que tem da onde tirar. Sabe, você vai vendo assim o jogo, você vai falando, pô, ó, tá pegado aqui, né, que nem a gente tava vendo Orlando Magic, pô, 49, 48 ali, pegando, o jogo muito bom, só que você falava assim, cara, até que momento a equipe do Orlando vai conseguir segurar? Não é que assim, pô, nossa, a equipe do Boston tá jogando mal, não. Até que momento a equipe do Orlando vai conseguir segurar esse resultado pra equipe do Boston não, sabe, começar a fazer ponto pra caramba. E foi o que aconteceu. Chegou num momento onde não teve mais como segurar. Baita partida do Orlando, jogando fora de casa, sabe? Então, assim, Boston Celtics, ele vai passar essa série? Vai, mas o Orlando Magic jogou muito bem. Jogou muito bem mesmo. Fez o que sabe fazer de melhor, defender, colocou ali um sistema físico ali, atrasou bastante o jogo do Boston, porque assim, se não jogasse bem defensivamente, era pra ser uma partida na mesma pegada que foi Oklahoma e Memphis aqui. Mas tipo, muito, velho. Parabéns pro Orlando Magic que assim, mesmo perdendo, cara, jogou no sistema deles e durante um bom tempo conseguiu segurar. Destaque para o Paulo Banchero com 36 pontos e acertou 4 de 7 bolas de 3. Derrick White já do outro lado, do Boston Celtics, 30 pontos, 7 de 12 dos 3 pontos. Miami Heat 100, Cleveland Cavaliers 121, o primeiro contra o oitavo do leste. Aqui outra grande partida, foi uma boa partida pra falar bem a verdade, mesmo perdendo por 21 pontos. Aqui, pô, Miami Heat primeiro 10º classificado da história do play-in a conseguir se classificar para os playoffs. E aquele ponto, Cleveland Cavaliers veio pra mostrar realmente que tá aqui, vamos falar bem a verdade, que é um bom concorrente, porque pegou um time bom. O Miami Heat é um bom time. Não é um puta time, mas é um bom time. O Cleveland liderou desde o final do primeiro quarto, mas o Miami não deixou a diferença ela ficar gigante, vamos falar assim, durante a partida toda no geral. Foi mantendo ali uma diferença, mas aqui era o esperado, vamos falar a verdade. Entretanto, né, dessa maneira, a lógica se confirma, o primeiro colocado venceu, que foi o Cleveland Cavaliers. O Heat ele não jogou mal, entretanto, que nem a gente mencionou no vídeo de análise, o teto técnico, e esse daqui vai ser uma frase que eu vou repetir bastante pelo que vocês estão percebendo, o teto técnico de uma equipe e de outra é completamente diferente. Ao contrário do que eu achei que ia acontecer, que o Tyler Hero ia fazer pelo menos aí 30 pontos na maior parte das partidas, ou em todas as partidas desses playoffs, dessa série, não foi pouco, né? 21 pontos não é pouca coisa. Mas assim, eu achava que ele ia fazer pelo menos 30 todo jogo, eu achava que ia assim, mais bola na mão dele. Bem, grande partida da parte do Darius Garland e do Donovan Mitchell, que começa a responder aquele questionamento que eu levantei no vídeo anterior. Quem são o número 1 e o número 2 dessa equipe do Cleveland Cavaliers? É o Darius Garland e o Donovan Mitchell que jogaram muito bem nessa temporada regular? Ou é o Darius Garland e o Donovan Mitchell que em momentos de decisão eles somem? Por causa que isso aconteceu bastante em partidas assim muito difíceis, em partidas com times muito qualificados, Darius Garland e o Donovan Mitchell simplesmente sumiam do jogo. Não correspondiam mais tecnicamente, taticamente e coisa do tipo. Aqui não. Cara, os dois jogaram muito. Darius Garland 27 pontos, Donovan Mitchell 30 pontos. Então assim, na minha humilde visão, tá? Tem que continuar nessa pegada. Tem que continuar nessa média, porque assim, tá pegando o pior colocado do leste. E pô, você é uma baita de uma equipe, o Cleveland Cavaliers, cara. Primeiro colocado do leste, jogando muito. Então assim, tem que jogar nessa pegada até o final, pra mostrar que não. Quem é de verdade o Darius Garland e o Donovan Mitchell, assim, é esses caras aqui, que jogam muito, né? Que vão pegar assim no momento decisivo, ali pra resolver uma bola, vão, sabe, sumir do jogo, tá? Então assim, até o momento é o que era esperado, pra falar bem a verdade. E pra finalizar, no domingo, Golden State Warriors 95, Houston Rockets 85. Aqui uma outra partida que, na minha opinião, chamou bastante atenção, porque, na minha visão, que nem eu falei no vídeo de análise, o Houston Rockets ele vai passar. Mas eu não achava que ele iria perder em casa a primeira partida, principalmente por aquelas questões que nem eu falei. Pô, é um time muito mais físico, é um time muito mais jovem, é um time que tem muito mais, vamos dizer assim, capacidade física assim para você conseguir tirar. Entretanto, o Golden State Warriors chamou a responsabilidade com os seus principais jogadores ofensivos, que é quem? Jimmy Butler e Stephen Curry. Não tem como, mano. Os caras colocaram o jogo debaixo do braço e levaram a equipe à vitória. Na combinação dos dois, foram 56 pontos, 31 para o Stephen Curry e 25 para o Jimmy Butler, o que incluiu 6 bolas de 3 em 11 tentativas contra o time do Houston Rockets. Cara, uma partida para se esquecer aqui, um destaque negativo. Uma partida para se esquecer do Fred VanVleet,
cara, jogou muito mal mesmo, assim. Não só ele, mas assim, o perímetro num geral do Houston Rockets foi muito mal. Destaque positivo para a equipe do Houston, do Alperen Sengun, que fez 26 pontos e 9 rebotes. Realmente fez o que tinha que ser feito, foi lá, jogou dentro do garrafão, sabe? Colocou assim em posição física pra cima do Draymond Green, etc. Foi uma boa partida dele, mas do resto da equipe, cara, ninguém. E aí, se você, num contexto geral, não consegue jogar bem, pô, e você é segundo do Oeste, não consegue jogar bem, mano, é óbvio que o esperado é que o Stephen Curry e o Jimmy Butler vão jogar muito. Você tá entendendo? É experiência que nem a gente mencionava. Na minha opinião, o Golden State Warriors iria vencer jogos nessa série? Iria. Não acho que o Houston Rockets iria varrer o Golden State. Entretanto, perder esse primeiro jogo, sabe, já cria aquela coisa, né? Aquela mística. Não, pá, o campeão, nossa, segura o Golden State Warriors. Então assim, ó, eu não acho que vai pra esse lá, nossa, segura o Golden State, pelo amor de Deus. Mas assim, que o Golden State Warriors vai conseguir produzir isso em todo jogo, cara, é muito claro. Pô, Stephen Curry fazer 30 pontos por jogo nessa série é muito claro, sabe? O Jimmy Butler fazer 25, 30 pontos também é claro. Eles estão fazendo isso desde o play-in, entendeu? Então, assim, que o Golden State Warriors vai produzir isso é óbvio, vamos falar dessa maneira. A gente vai ver grandes partidas de Stephen Curry e de Jimmy Butler, porque são caras excepcionais jogando bola. Agora, que o Houston Rockets iria jogar mal dessa maneira, já não é tão claro assim, porque é um coletivo muito bom. Se você for verificar peça por peça ali, pô, é um coletivo bom. Não se chega ao segundo lugar do Oeste por acaso. Mas assim, perdeu para o Golden State. Obviamente a moral da molecada deve ter caído. A moral dos veteranos sobe pra cacete. Vamos falar bem a verdade, isso é claro. Agora, basta o Houston Rockets juntar esses cacos, colocar a cabeça da molecada no lugar de novo, sabe, Dillon Brooks, chamar a galera lá e falar, viu, ô pessoal, vamos lá, a galera colocar a cabeça do Fred VanVleet no lugar de novo, porque assim, ele já é campeão da NBA, o Fred VanVleet, não vamos esquecer disso, entretanto assim, jogou muito mal, então ele também tem que chamar um pouco a responsabilidade, colocar ali a cabeça no lugar e falar, pessoal, viu, vamos lá, vamos ver o que deu certo, vamos tentar forçar isso daqui de novo, o que deu errado, vamos tentar nos organizar, porque eu ainda acho que a equipe do Houston Rockets consegue passar. Entretanto, se você vacilar, pra falar bem a verdade, se no próximo jogo vacilar de novo, cara, o Golden State Warriors vai vencer, mano. E se eles abrirem 2-0, aí eu acho difícil dos caras tirarem. 2 de diferença. Então, assim, tem que vencer a próxima partida pra ontem, vamos falar dessa maneira, pra não deixar o Golden State Warriors crescer. Por quê? Próximo jogo é em Houston, beleza, então se empatar essa série, ok. Só que depois de você empatar, você vai lá pra São Francisco, meu irmão. E lá, aí, porra, jogando em casa, você acha que os caras não vão querer fazer o quê, né? Esse foi o vídeo e espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.